São mais de 55 anos, ajudando as mulheres dessa região a trazerem seus filhos ao mundo. A vida de parteira me ensinou a respeitar os mistérios da vida e da morte, mas também me mostrou que tem coisas entre o céu e a terra que não dá para explicar com palavras simples. O que vou contar aconteceu faz quase 20 anos, mas ainda hoje me arrepia os cabelos da nuca quando lembro. Era tempo de quaresma. As águas do rio estavam subindo com as chuvas, como sempre acontece nessa época. Numa noite de quinta-feira, me chamaram às pressas. A filha mais velha do seu Raimundo, lá do outro lado do rio, estava com um parto complicado. A criança estava virada e ela já sofria fazia muitas horas. Toda parteira sabe que não se nega auxílio, não importa a hora, nem a distância. Arrumei minha sacola com minhas ervas, meus panos limpos e meus instrumentos. Coloquei meu patuá de proteção no pescoço, como sempre faço. Tava chovendo fino, aquela garoa persistente que deixa tudo úmido. O céu estava encoberto, sem lua, sem estrelas. Saí de casa por volta das 11 da noite. Meu neto mais velho queria me acompanhar, mas mandei ele ficar. Algo me dizia que era melhor ir sozinha dessa vez, embora não soubesse explicar por quê. Peguei minha canoa pequena e comecei a remar pelo rio escuro. O silêncio foi a primeira coisa que notei. Não era o silêncio normal da noite na beira do rio. Era um silêncio pesado, como se até os bichos e insetos tivessem se escondido. Só se ouvia o som do meu remo cortando a água e, às vezes, o vento soprando entre as árvores. Já tinha percorrido metade do caminho quando senti um arrepio estranho na espinha. Sabe aquela sensação de que tem alguém te observando? Foi isso que senti, mas multiplicado por 1000. Olhei ao redor, mas só via a escuridão e a margem do rio coberta pela vegetação densa. Foi então que notei um movimento na beirada do rio, uns 100 metros à frente. No começo achei que fosse alguma onça ou capivara descendo para beber água. Acendi melhor minha lamparina a querosene e apontei naquela direção. O que vi me fez gelar o sangue. Não era onça nem capivara, era um cachorro, mas não um cachorro comum como os que a gente vê por aqui. Era enorme, do tamanho de um bezerro crescido, mas magro, com pernas compridas e finas demais. Seu pelo era preto como a noite sem lua, tão escuro que parecia engolir a luz da minha lamparina. O bicho estava parado na margem do rio me olhando. Mesmo àquela distância, eu podia ver seus olhos. Brilhavam como 2 brasas vermelhas na escuridão. Não refletiam a luz como olhos de bicho normal. Eles tinham luz própria. Parei de remar por um instante. Meu coração batia tão forte que parecia querer sair pela boca. Minha avó, que também era parteira, tinha me contado histórias sobre o cão da quaresma quando eu era menina. Dizia que ele aparecia nesse tempo sagrado para testar nossa fé e levar quem não andava direito no caminho. Mas uma coisa é ouvir história. Outra bem diferente é ver a coisa na sua frente. Segurei firme meu patuá e comecei a rezar baixinho, como minha avó tinha me ensinado. O cachorro continuou ali, imóvel, me observando. Parecia estar esperando alguma coisa. Tentei desviar os olhos e seguir remando, mas era como se algo me forçasse a olhar para ele. Então ele começou a se mover. Não andava como um cachorro normal. Tinha algo estranho no jeito dele, algo quase humano. Ele acompanhava minha canoa pela margem, sempre me olhando. Onde suas patas tocavam, as plantas pareciam murchar. Uma névoa fraca, como fumaça escura, parecia sair do chão onde ele pisava. Remei mais rápido, tentando me afastar, mas quanto mais eu remava, mais o bicho acelerava o passo. Logo, ele estava correndo pela margem, sempre ao lado da minha canoa. O medo foi crescendo dentro de mim. Não era só medo de um bicho atacar. Era um medo mais profundo, como se estivesse diante de algo que não devia existir nesse mundo. De repente, o cachorro parou. Por um momento, pensei que tinha desistido.
Mas então ele fez algo que me deixou sem respiração. Entrou na água. Não pulou nem mergulhou. Simplesmente caminhou para dentro do rio como se estivesse andando em terra firme. A água não parecia molhá-lo. Na verdade, onde ele passava, a água borbulhava como se estivesse fervendo. Uma trilha de vapor subia atrás dele, enquanto avançava na minha direção, atravessando o rio. Meus braços pareciam de chumbo, mas forcei eles a remar como nunca remei na vida. O terror tomou conta de mim quando percebi que, apesar dos meus esforços, o bicho estava se aproximando. Ele nadava rápido demais, deixando aquele rastro borbulhante na água. Quando estava a uns 10 metros da minha canoa, pude ver melhor seu focinho. Não era um focinho normal de cachorro, era alongado demais e tinha uma expressão quase humana. E então, ele abriu a boca. Meu Deus do céu, os dentes dele eram brancos e pontiagudos como facas. E eram muitos, muito mais do que qualquer cachorro deveria ter. A boca se abriu num sorriso que nenhum animal deveria ser capaz de fazer. Nesse momento, pensei que ia morrer ali mesmo. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o remo. Mas então me lembrei do motivo da minha travessia. Uma mãe sofrendo, precisando da minha ajuda para trazer uma criança ao mundo. Não podia deixar o medo me vencer. Tirei o terço que carregava dentro da blusa e o ergui na direção do bicho. Comecei a rezar alto o credo, a oração mais forte que conheço. Minhas palavras ecoaram pelo rio silencioso. O cão parou. Ficou ali, me olhando, os olhos vermelhos fixos em mim, a água fervendo ao seu redor. Por um momento que pareceu durar uma eternidade, ficamos assim, eu com o terço erguido, ele me encarando. Então, algo mudou em seus olhos. Não sei explicar direito, mas parecia que havia decepção neles. Como se eu tivesse passado por algum tipo de teste. O animal soltou um som que nunca vou esquecer. Não era um latido nem um uivo. Era como um suspiro humano, profundo e triste. Depois, sem aviso, mergulhou. A água borbulhou violentamente no local, soltando uma fumaça escura com cheiro de enxofre. E então, nada. Ele sumiu completamente. Fiquei parada no meio do rio, tremendo por alguns minutos. Quando finalmente consegui me acalmar um pouco, continuei remando até a casa do seu Raimundo. Cheguei lá ainda em estado de choque, mas o trabalho de parteira não espera. A moça precisava de mim. Aquela foi uma das noites mais longas da minha vida. O parto foi difícil, mas conseguimos virar a criança e ela nasceu bem, graças a Deus. Quando tudo acabou e o sol começava a nascer, me sentei na varanda da casa para descansar um pouco antes de voltar. Foi lá que seu Raimundo me contou uma coisa que fez meu sangue gelar. Disse que um homem que morava rio abaixo, conhecido por maltratar a família e sempre andar bêbado, tinha sumido naquela mesma noite. Uns pescadores encontraram a canoa dele vazia, boiando à deriva, com marcas estranhas nas bordas, como se garras enormes tivessem arranhado a madeira. Nunca contei para ninguém o que vi naquela noite. Pelo menos não até agora. Quem ia acreditar numa velha parteira? Mas desde então, nunca mais atravessei o rio sozinha durante a quaresma e nunca mais saí sem meu patuá e meu terço. E sempre que alguém fala em cachorro grande aparecendo à noite durante a quaresma, um arrepio sobe pela minha espinha. Porque sei que não é lenda. Sei que ele está lá fora esperando e sei também que ele escolhe quem vai levar. Naquela noite, por algum motivo, ele não me escolheu. Talvez porque eu estava indo salvar uma vida, não sei. Mas tenho certeza que se nos encontrarmos de novo, não terei a mesma sorte. Algumas coisas nesse mundo não foram feitas para a gente entender, só respeitar e temer. E o cão da quaresma é uma delas. Faz uns 15 anos isso. Era tempo de quaresma e eu estava voltando tarde de uma pescaria no Rio Grande. Não era costume meu ficar até essas horas, mas os peixes estavam mordendo bem e acabei me distraindo.
A lua não tinha aparecido naquela noite, e o céu estava coberto, escuro que só. Eu tinha só a luz fraquinha da minha lamparina, a querosene alumiando o caminho. A estrada de terra cortava um pedaço de mata fechada, uns 2 quilômetros de comprimento. Nunca me incomodei de passar por ali sozinho. Conhecia cada curva daquele lugar desde moleque. Mas naquela noite algo parecia diferente. O silêncio era estranho. Sabe quando tá tudo quieto demais? Nem grilo, nem sapo, nem um pio de coruja. Nada, só o som dos meus próprios passos e da minha respiração. Foi mais ou menos na metade do caminho que comecei a sentir uma coisa estranha, como se tivesse alguém me olhando. Vocês sabem como é aquela sensação na nuca que arrepia os cabelos. Olhei por cima do ombro algumas vezes, mas não vi nada além da escuridão da mata. Mesmo assim, apertei o passo, querendo chegar logo em casa. De repente, escutei um estalo entre as árvores, como de um galho quebrando sob o peso de alguma coisa grande. Parei e ergui minha lamparina. Deve ser alguma capivara, pensei comigo mesmo, tentando me acalmar. Mas no fundo, sabia que capivara não anda sozinha e não faz aquele tipo de barulho. Foi então que senti um cheiro. No começo era fraco, mas foi ficando mais forte. Um cheiro ruim, meio de enxofre, meio de carne podre. Nunca tinha sentido nada parecido antes. O suor começou a escorrer frio pelas minhas costas, mesmo à noite não estando quente. Ouvi outro barulho, agora mais perto, à minha direita. Uma respiração pesada, ofegante. Não era de bicho pequeno, isso eu tinha certeza. Quando virei a lamparina naquela direção, vi 2 pontos vermelhos brilhando entre as árvores. 2 olhos me encarando. Estavam a uns 2 metros do chão, altura impossível para qualquer animal daquela região. Meu corpo gelou. Quis correr, mas minhas pernas pareciam presas no chão. Os olhos começaram a se aproximar, saindo devagar da mata para a estrada. O que vi então, nunca vou esquecer nem que viva 100 anos. Era um cachorro. Mas não um cachorro comum. Era enorme, do tamanho de um bezerro adulto, todo preto, de um preto que parecia engolir a luz da minha lamparina. O pelo dele não refletia luz nenhuma, como se fosse feito de sombra pura. As pernas eram longas e finas demais para o corpo dele, como se tivessem sido esticadas. E aqueles olhos... Meu Deus do céu! Aqueles olhos vermelhos não eram desse mundo. Brilhavam com luz própria, sem precisar de reflexo. A respiração dele soltava um vapor escuro como fumaça. Onde as patas pisavam, o capim parecia murchar e queimar, deixando marcas pretas no chão. O bicho parou no meio da estrada, me encarando. Sua boca se abriu num sorriso que mostrou dentes afiados como punhais, grandes demais para qualquer cachorro. Lembrei do que meu pai dizia sobre o cão da Quaresma, que ele aparecia nesse tempo sagrado para testar nossa fé e levar quem estava fora do caminho. Tentei me lembrar de alguma reza, mas minha mente estava vazia de medo. Só consegui gaguejar. Em nome do Pai. Foi quando o bicho soltou um uivo. Mas não era uivo de cachorro. Era como um grito humano, misturado com um rugido. Um som que gelou meu sangue. Meus joelhos fraquejaram. E eu caí sentado na terra. O cão começou a andar na minha direção devagar, cada passo queimando o chão. Eu já me via morto ali mesmo quando, sem saber como, consegui agarrar o terço que carregava no bolso. Não sei de onde veio a força, mas ergui ele na direção do bicho e comecei a rezar um Pai Nosso, as palavras saindo atropeladas da minha boca. O animal parou. Ficou me olhando por um tempo que pareceu uma eternidade. Depois, como se tivesse decidido que eu não valia a pena, deu meia volta e correu para dentro da mata. Correu tão rápido que parecia voar por cima do mato. Fiquei ali sentado, tremendo por uns minutos, até conseguir me levantar. Minhas pernas mal me aguentavam, mas o medo de ficar ali era maior que qualquer coisa. Corri o resto do caminho até em casa, sem olhar para trás nenhuma vez. No outro dia, voltei com 2 compadres armados até os dentes. Encontramos as marcas. Pegadas enormes queimadas no chão, algumas do tamanho de um prato. A grama ao redor estava toda murcha, como se tivesse sido exposta a um calor intenso.
Nunca mais pesquei durante a quaresma e sempre volto para casa antes do sol se pôr. Alguns dizem que foi só minha imaginação ou algum cachorro grande que fugiu de alguma fazenda. Mas eu sei o que vi. E o cheiro de enxofre ficou nas minhas roupas por semanas, por mais que eu lavasse. Aquilo não era um animal desse mundo e espero nunca mais cruzar o caminho dele. Sempre considerei a mim mesma uma pessoa racional. Como professora de ciências, acredito em fatos e evidências, não em histórias de assustar criança. Mas o que aconteceu 5 anos atrás, durante a quaresma, mudou a forma como vejo o mundo. Eu tinha ido visitar minha mãe no sítio onde cresci, a uns 30 quilômetros da cidade. Um lugar isolado, com poucas casas por perto. Minha mãe já estava com 73 anos e morava sozinha desde que meu pai faleceu. Eu ia lá sempre que podia, principalmente durante a quaresma, porque ela era muito religiosa e gostava de companhia nesse período. Naquela noite, tinha chovido forte e a energia elétrica tinha acabado, coisa comum na roça quando chove. Jantamos à luz de velas e fomos dormir cedo. Por volta das 3 da manhã, acordei com um barulho estranho. Os 3 cachorros do sítio estavam latindo de um jeito que nunca tinha ouvido antes. Não era latido de aviso ou territorial. Era um som de puro medo. Levantei da cama e fui até a janela do quarto que dava para o terreiro da frente. A chuva tinha parado e a lua iluminava o quintal com uma luz fraca, azulada. Os cachorros estavam todos juntos, encostados na parede da casa, olhando fixamente para o portão de entrada. Latiam, mas sem se aproximar dele. Foi aí que notei algo estranho no portão. No início pensei que fosse alguma sombra ou efeito da luz da lua. Esfreguei os olhos, pensando estar ainda meio sonolenta, mas a silhueta continuava lá. Era grande, escura e parecia me observar. Um arrepio subiu pela minha espinha. Forcei a vista. E quando meus olhos se acostumaram melhor com a escuridão, percebi que era um cachorro. Mas algo nele não parecia certo. Era grande demais, quase da altura do portão, que tinha 1,5 metros. Estava perfeitamente imóvel, como uma estátua. E mesmo àquela distância, pude ver seus olhos. Refletiam a luz da lua com um brilho avermelhado, como se fossem 2 brasas. A atmosfera naquele momento mudou. O ar parecia mais pesado, difícil de respirar. Uma sensação opressiva tomou conta de mim, como se algo estivesse pressionando meu peito. Os cachorros do sítio, sempre tão bravos com estranhos, agora estavam acuados, tremendo. Um deles se escondeu debaixo do pequeno rancho da lenha. Pisquei, tentando limpar a visão, e quando olhei novamente, o cachorro tinha se movido. Agora estava do lado de dentro do portão, que continuava fechado. Como ele passou, eu não sei. Não o vi pular ou forçar a entrada. Simplesmente estava lá fora. E no momento seguinte, dentro da propriedade, senti meu coração disparar. Quis chamar minha mãe, mas minha voz não saía. Meus olhos estavam fixos naquela criatura. À medida que ela avançava pelo quintal, pude ver melhor sua forma. O pelo era completamente negro, mas não refletia a luz da lua como deveria. Era como se absorvesse toda a claridade ao redor. Seu corpo era desproporcional, com pernas longas demais e uma cabeça grande, quase do tamanho de um bezerro. O mais perturbador era a maneira como se movia. Não era o andar normal de um cachorro. Era fluido demais, quase deslizando. Onde pisava, o capim parecia murchar. E havia algo na postura dele que era quase humano, como se tivesse consciência, propósito. Ele parou no meio do quintal e ergueu a cabeça em direção à minha janela. Olhou diretamente para mim. Naquele momento, tive certeza absoluta de que ele sabia que eu estava ali observando. Um sorriso pareceu se formar em seu focinho, mostrando dentes que brilhavam brancos contra o pelo escuro. Finalmente consegui me mover.
Corri até o quarto da minha mãe e a acordei, apavorada. Quando voltamos para a janela, o animal tinha sumido. Os cachorros ainda estavam acuados, tremendo. Não conseguimos mais dormir naquela noite. Ficamos na cozinha, tomando café, enquanto minha mãe rezava baixinho. Ela contou então sobre as histórias do cão da Quaresma, que nossos avós já falavam. Uma entidade que aparece nesse período sagrado para testar nossa fé e levar quem não respeita os preceitos. De manhã, encontramos algo que me fez questionar ainda mais minha visão racional do mundo. No caminho do portão até o centro do quintal, havia marcas de patas enormes no chão. Não eram marcas normais. O capim estava chamuscado em cada uma delas, como se tivessem sido queimadas no solo. E um dos cães do sítio, o mais velho e bravo, tinha sumido. Procuramos por toda parte, mas nunca mais o encontramos. Passei dias tentando encontrar explicações lógicas. Um cachorro grande que fugiu de alguma fazenda, algum animal selvagem. Talvez minha mente pregando peças depois de ouvir tantas histórias da minha mãe. Mas como explicar as marcas queimadas? Como explicar o desaparecimento do cachorro? E, principalmente, como explicar aquela sensação de terror absoluto que senti quando aqueles olhos vermelhos encontraram os meus? Voltei para a cidade depois de uma semana, ainda abalada. Desde então, durante a Quaresma, faço questão de passar mais tempo com minha mãe no sítio. Reforçamos as orações, como ela sempre insistiu. E uma coisa é certa: durante esse período, ninguém sai de casa depois que o sol se põe. Ainda me considero uma pessoa racional. Ensino ciências durante o dia e acredito no método científico. Mas agora sei que existem coisas neste mundo que a ciência ainda não consegue explicar. Se você gostou desses relatos, não se esqueça de se inscrever e deixar sua opinião nos comentários. O que você faria no lugar dessas pessoas? Qual dos relatos mais te deu medo? Deixe sua sugestão de que tipo de relatos você gostaria de ouvir no próximo vídeo e até os próximos relatos.